É isso aí, meu amigo Júlio, você que está aí também trazendo sempre dicas dos especialistas. Na verdade, em todos os quadros que nós estamos tendo aqui durante esse Bela Safra 2021, eu diria que em todos os momentos nós temos informações e dicas importantíssimas de especialistas. Veja você, nós estamos aqui com o Henrique De Biasi, que é especialista, remotamente com o doutor especialista também, Ademir Calegari, e comigo sempre aqui, ó, ele que faz parte do time Bela Agrícola, que está me acompanhando em quase todos os momentos, o Fernando Melati, que é engenheiro agrônomo, que é especialista em técnicas e manejos de solo, manejo de solo, tem MBA em marketing, está muito bem vestido e é bonito por natureza. Ele não é um especialista? Ele é um especialista do timaço Bela Agrícola. Fica à vontade. Muito boa Obrigado, tarde. Paulo. Na verdade, aqui, no meio dessas duas feras, duas lendas da agricultura, eu sou um aprendiz, né? Então, estou aqui com o Henrique De Biasi, pesquisador da Embrapa, soja aqui do nosso lado, vamos dizer assim, com uma vasta experiência em manejo de solo, na parte também de plantas, e com o Ademir Calegari, pesquisador sênior do IAPAR, então também está sempre junto conosco aqui, esteve conosco no Bela Mais e está conosco aqui no Bela Safra. Então, para começar a se apresentar, primeiro Henrique, uma boa tarde. Boa tarde a todos quem nos vê. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Ademir. É um grande prazer estar aqui, participando desse bate-papo, num dia que começou com uma notícia triste, com o falecimento do Herbert Bartz, pioneiro no plantio direto. Então, nós que somos ligados ao manejo do solo, sentimos muito, desejamos aí força, para a família. Mas nós temos que continuar aqui, fazer com que esse trabalho que começou com o Bartz cada vez fique melhor, e um dos aspectos é exatamente isso, melhorar a questão do manejo do solo, do sistema de produção, que é o tema desse bate-papo. Obrigado, Henrique. Realmente, para nós foi um pesar, logo no início da manhã, essa notícia. E ainda o Herbert Bartz, que esteve conosco aqui no Bela Mais, numa participação especial, no último evento que nós tivemos, e preparamos uma homenagem para ele no final dessa dica também. E boa tarde, Ademir. Tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde, Fernando Belatti, boa tarde, doutor Henrique, amigos aí da Bela Agrícola, senhores produtores, técnicos, que estão junto acompanhando toda essa semana vitoriosa de trabalho e de debates importantes produtores rurais. Realmente, o dia hoje, como disse o Henrique, amanhecemos muito triste. Eu estou aqui no interior do Goiás e recebi a notícia, falei com a Marie, conversei com o Dr. Rolf Nerpsch, que foi e ainda está vivo lá na Alemanha, que ela não tinha conseguido, estava muito triste, realmente deixou essa dimensão, nosso grande guru, e lá em 72 aí começou os grandes desafios, muito maiores que hoje, e é hoje também um caminho para nós trilhar, deixou todo o seu legado, como disse o Henrique, no plantio direto, em toda a qualidade e sistema de manejo sustentável. E com muita alegria estamos aí participando, como sempre, aí com vocês. Ótimo, doutor Henrique. Então, para a gente começar, acho que o nosso bate-papo aqui, a intenção é a gente falar muito, como o Henrique falou, do sistema produtivo. A gente tem que olhar cada vez mais o sistema produtivo numa visão 360. E a gente discutiu muito isso aqui. Hoje a gente tem diversas culturas no sistema, onde ele tem que olhar o verão, o inverno, se planejar dentro desses 365 dias do ano aí para se organizar. Então, a primeira pergunta vai para você, doutor Henrique. Para a gente olhar esse cenário, o que é importante hoje o agricultor pensar quando ele vai iniciar um planejamento agrícola? Quais são os pontos realmente que ele precisa levar em conta? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando nós falamos de sistema de produção, planejamento é tudo, E então o primeiro passo, para o planejamento é se ter um diagnóstico, das condições de solo da área. Nós estamos aqui falando, de tecnologias que vão de encontro à melhoria da fertilidade química, física e biológica do solo. Então, o primeiro passo é um diagnóstico da parte química do solo e também da parte física e biológica. Hoje nós já temos ferramentas, também para esse diagnóstico, E a grande motivação que o produtor deve ter em mente para pensar em melhorar o sistema de produção é planejar tendo em vista o todo, todas as culturas. É muito difícil você ver efeitos considerando apenas uma determinada cultura.
Agora, considerando todas as culturas que fazem parte do sistema, tecnologias como a diversificação de culturas, a rotação de culturas, começa a mostrar que, além de uma nuance de conservação do ambiente, tem, sim, um retorno econômico já no médio prazo. Ótimo, doutor Henrique. Ademir, você é um entusiasta, né, de olhar sistema biológico, sistema químico e físico, né? O quanto isso, né, que nem o doutor Henrique comentou, o quanto isso impacta hoje no sistema de produção? Sem dúvida alguma, eu acho que, além dos resultados da pesquisa ao longo dos anos, né, a experiência dos produtores, né, que vem se acumulando em áreas de pequenos, médios, grandes produtores, é fantástico. E se percebe cada vez mais, e aí nas áreas, diversos produtores que vocês assistem, diversas regiões do Paraná e outras regiões, inclusive do Brasil, mostrando esses efeitos. Está me ouvindo bem, Fernando? Está ouvindo? Esse resultado extraordinário. Essa semana nós estamos aqui, eu gosto muito de coisa prática, né? Eu trabalhei aí 34, 35 anos na minha parte, e hoje estou atuando aí até como consultor e visitando. Essa semana começamos na terça-feira uma visita a um produtor chamado senhor Ademar Bedin, em Cristalina, produtor de 1.450 hectares, que há 6, 7 anos tinha problemas de compactação, mas não tinha essa clareza, como o próprio Henrique falou, de um diagnóstico de qualidade, que é o ponto de partida. Eu acho que o ponto mais importante é onde é que nós estamos, saber onde é que nós estamos, qual que é o day after, qual que é o próximo passo. E aí ele viu, foi tocado, vamos dizer assim, sensibilizado através de uma palestra, de algumas visitas a campos, e se começou a fazer esse trabalho. Detectou-se algumas compactações, problema sério de alumínio, tinha algumas áreas com desequilíbrio nutricional, algumas com excesso de algum nutriente, outra com falta, e problema sério com 3 incógnitas Javanic e Pratylenchus nematóides, tinha fusário, mofo branco também e isoctônia, e aí começou a elaboração de planta de cobertura, começou alguns mix, isso há 6 para 7 anos, começou a ativar com vida esse solo, começou a usar ativos biológicos, biodiversidade, diversificação, rotação de culturas. Tivemos lá, na parte da tarde toda de terça-feira, ouvindo ele, né? Fizemos até um vídeo com ele fantástico, contando os avanços. Ele tinha menos de 300 hectares de irrigação, hoje ele tem 990 hectares de irrigação. Ele falou que ele conseguir pagar isso, está numa condição fantástica. Por quê? Porque não aumentou a produtividade. 29 sacas, 28 feijão, ele está com 53, 58, 60 sacas. Soja, 72, 76, chegando até 82, tem alguns talhões, passou de 100 sacas. Ou seja, equalizou o excesso de nutrientes em algumas áreas, com ativos biológicos, ele conseguiu diminuir a ação de nematóides, acertou algumas compactações, com escarificação seguido de plantas e raízes, adição de resíduos, aumento de material orgânico, consequentemente caminhando para aumentar a matéria orgânica, e tantos outros, né? E ali ele tem rotação com soja, feijão, milho sementes, milho safrinha, sorgo e planta de cobertura. E com isso ele, e tantos outros produtores, né? Mesmo nessa semana tivemos outras regiões aqui do Goiás também, fantásticos resultados. Quer dizer, esse diagnóstico de qualidade, essa percepção de como nós estamos em todos esses aspectos. Hoje não basta mais saber se tem nematóide ou não tem. Nós precisamos saber que espécie e quantidade. Hoje não basta desconfiar, tem compacta, acho que tem, eu acho já não cabe mais. Temos que ir detectar que tipo de compactação, se é leve, mediana ou severa, e aí colocarmos as ferramentas adequadamente, harmonizarmos para que a mãe natureza possa responder e as culturas também com seu potencial produtivo e alcançar produtividades sustentáveis e rentáveis. Acho que você trouxe uma visão bem interessante, doutor Henrique. Acho que desculpa, doutor Ademir. Nós tivemos aqui na Dica do Especialista também o doutor Thelma, ele trouxe essa visão da questão da parte de compactação. A parte da compactação, né? A gente sinta sempre isso, né? Que ela impacta muito, não só na parte física, que a gente fala muito, mas também na parte biológica, né? Então, acho que é um dos detratores da parte biológica, né? Juntamente com o alumínio. Então, doutor Henrique, uma pergunta. Hoje, a Embrapa está trabalhando isso, a gente tem trabalhos lá com resultados. Como que vocês fazem esse manejo, tanto da parte biológica, quanto olhando para a compactação do solo? Na verdade, né, Fernando e Ademir, as duas coisas andam juntas, né? Na verdade, a gente separa a fertilidade em fertilidade física, química e biológica de uma forma para tornar mais didático, para expressar, né, as diferentes práticas e diferentes diagnósticos que podem ser aplicados. Então, melhorar a física de solo significa melhorar a biologia. A biologia é o centro
da estruturação de solos. É nós só vermos a estrutura que tem uma área de mata. E o que tem naquela área de mata, né, que ela tem aquela estrutura porosa com alta capacidade de infiltração e retenção de água, né? Ela tem, na verdade, um aporte de material orgânico via raízes e folhas, né, que sustenta uma biologia. E essa biologia vai produzir uma série de compostos que vão levar à estruturação do solo. Então, os resultados da Embrapa, do IDR, de universidades, eles são bastante claros. A melhoria da estrutura do solo, da compactação, ter um solo não compactado passa por melhorar a biologia do solo. E como que você melhora a biologia do solo num sistema de produção? Principal são as plantas. A planta é a base da ativação biológica. As plantas que fazem parte do modelo de produção. Nós precisamos ter diversidade e aporte em quantidade, né, e qualidade de raízes e palha. Então, nós temos, por exemplo, braquiárias, nabo forrageiro, crotalária e assim por diante. O doutor Ademir pode depois detalhar mais, que são excelentes opções para diminuir essa questão. Só para a gente falar dessa parte de compactação, né, que você citou. Então, muitos agricultores falam, eu estou com a área compactada, eu vou entrar com uma mecanização nessa área, vou entrar trabalhando essa área mecanicamente. E, vamos dizer assim, se ele não trabalhar com planta, o resultado não é expressivo. Isso é verdade, doutor Ademir? Então, tudo passa por um diagnóstico do nosso entendimento e na nossa experiência de tantos outros, né? Você sabe que em muitos aspectos não existe unanimidade, né, na própria medicina, em vários setores da ciência. Então, nós estávamos lá na região de Paracatu, uma área de um produtor. Eu gosto muito de trabalhar com dados, claro, dados de pesquisa e dados de produtor, esse é um dado real. Produtor de 1.800 hectares, 1.000 hectares irrigados, 25 pivô de feijão. E aí um grande especialista do Brasil, que não vem ao caso, tinha visitado ele há umas 15, isso faz 4 anos, há 15 dias anteriores. E aí ele olhou e a pessoa falou, eu tenho escarificador, eu tenho um subsolador, o que eu vou fazer? E essa pessoa olhou essa área toda e disse para ele, você pega o escarificador, você pega o subsolador e joga no mato, não precisa fazer nada. E aí eu cheguei nessa fazenda, é uma fazenda do japonês, não vamos citar o nome que não há necessidade. E aí ele falou, eu quero ver, que é legal, o que você diz disso? Bom, ele não tinha dados de densidade, dados de compactação aí com penetrômetro, né? Ou o penetrógrafo. E aí nós fomos para o campo, a cultura da soja já tinha sido colhida, e aí andamos, encontramos plantas, fizemos pequenas trincheiras e tal, e fizemos uma avaliação ali, né, expedita, rápida, de algumas horas, e aí ele falou, e agora, o que o senhor disse? A situação era muito grave no nosso entendimento, porque as plantas de raízes pivotantes, porque muitas vezes as raízes gramíneas nos enganam na compactação, ela está passando, não está transportando muita água e tem compactação. Temos casos em Rolândia, temos casos em várias partes do Brasil. E aí o que aconteceu? Eu falei, a minha recomendação não é leve e não é mediana. Planta de cobertura, nenhum guandu não vai dar conta aqui. Aqui precisa de um escarificador, não precisa nada de subsolador, 25 a 30, 32 centímetros, e entrar imediatamente com o mix de planta. E aí ele aceitou a nossa recomendação. E fez isso. E ele estava com 53, 56, nessa área perto de 200 hectares, ele foi para 78 sacos de soja por hectare. Então, as plantas sozinhas dão conta? Nós precisamos saber que tipo de compactação, onde ela se enquadra, se ela é leviana, se ela é média, se ela é severa. Nós temos experimento em Pato Branco, do IDR hoje, né, que o IAPAC, Matéria e outros, que nós começamos em 86, hoje o doutor Lutece coordena e toda uma equipe, né, que está de 86, são 34 anos, um solo com 73% de argila. E a compactação é mediana leve. Então não houve necessidade no plantio direto de entrar nenhum equipamento, nenhuma haste metálica, ou seja, as raízes, os exudados, como o professor, o doutor Henrique falou, né? Toda essa estruturação do solo tem sido feita por organismos, por minhocas e outros, né? Micro, meso, macro-organismos e raízes. Então, na grande maioria das vezes, as plantas podem resolver sim. Agora, em algumas situações, também a escarificação sozinha, o Henklein trabalhou 35 anos no Paraná, a Embrapa, com quantos pesquisadores que têm trabalhado, mostra que sozinho a intervenção mecânica leva até uma condição pior se nós não entrarmos com aumento de volume do solo, com raízes, com compostos de carbono, com material orgânico. Ok? Ótimo, doutor Henrique. Doutor Ademir,
Acho que excelente essa visão, acho que isso aí deixar bem claro, né? Eu acho que a mensagem, é muito bom quando a gente ouve vocês falar que são claro, né? Não traz a pesquisa, mas um modo fácil do agricultor entender realmente. E a gente está hoje numa região, nós praticamente agricultores aí do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, onde nós temos a predominância da soja, milho safrinha, né, em muitas regiões, ou da soja e o trigo, né? Vamos dizer assim, a gente vê que as áreas de milho verão também é uma das opções que nós temos no consórcio, também diminuindo aí do longo dos anos. Quando você olha num cenário desse, onde você tem soja, milho safrinha ou soja e trigo, existem janelas onde podem ser trabalhadas essas culturas? Vamos dizer assim, eu consigo manter essas duas culturas econômicas e trabalhar essas plantas ou melhorar as estruturas do solo no meio disso, doutor Henrique? Sim, a gente tem, na verdade, vários níveis, digamos assim, de desenvolvimento dos modelos, né, de produção. Então, como você bem falou, Fernando, nós temos modelos que são pouco diversificados, né, de norte a sul do país. Se nós pegarmos, por exemplo, na Bahia, né, onde é uma situação longe aqui de nós, mas só para exemplificar, ainda predomina soja e pousio na maioria das áreas, né? Então, existe, para quem está começando agora, quem está sendo, digamos assim, tocado por essa questão, né, da necessidade de se melhorar a diversidade biológica no sistema, um primeiro passo para diversificar mais esse sistema é justamente utilizar as janelas, né? Então, por exemplo, no sistema soja e milho segunda safra, nós temos uma janela entre a colheita do milho e a colheita da soja. Essa janela, a variação de clima é bastante grande, onde ela ocorre, né? Regiões mais chuvosas, mais frias, nós podemos utilizar essa janela, né? Por exemplo, com um cereal de inverno, como o trigo, uma aveia, ou mesmo uma planta para produzir grão ou para cobertura de solo nessa janela. Então, é realidade já em algumas regiões se produzir 3 safras, né, num ano só, ou melhor dizendo, 5 safras em 2 anos, né, que seria o mais factível. Também dá para fechar essa janela entre a colheita, entre a colheita do milho e a semeadura da soja, consorciando o milho com algumas espécies, né? Nós temos aí o carro-chefe, que é o consórcio do milho com a braquiária, especialmente a braquiária rusesiensis, com resultados excelentes, né? Cada vez mais produtores utilizando, né? A braquiária é uma planta excelente, produz bastante raiz, bastante cobertura, recicla nutrientes, tem um efeito muito grande sobre amargoso, sobre buva, né? O próprio consórcio do milho com crotalária em algumas situações, principalmente áreas com problemas sérios de nematóides, né, principalmente o pratilencos braquiuros. E para as regiões mais frias, né, de transição indo para as mais frias, nós temos uma janela muito grande, que chega a ser de 90 dias entre a colheita da soja ou do milho verão, mas principalmente da soja, e o plantio do cereal de inverno, como, por exemplo, o trigo. Então, nessa janela, a gente pode utilizar ou para uma cobertura de solo, né? Aí tem várias espécies, milheto, nabo forrageiro, as próprias crotalárias, trigo mourisco, consórcios, né? Eu acredito que o Dr. Calegari vai falar depois entre essas espécies, né? Com resultados muito bons, não só no trigo, mas principalmente na soja. Só vou dar um exemplo, Fernando, para encerrar a minha fala. A gente tem um ensaio aqui em Londrina, né, já estamos no 4º ano, não é um experimento tão antigo, né, no manejo do solo a gente trabalha com experimentos de 20, 30 anos, onde a gente utiliza essa janela, basicamente são 45 dias essa janela, e nós temos tido aumentos em torno médio, nesses 4 anos, de 15% na produtividade da soja, usando essa janela, pela melhoria principalmente na parte física do solo. Então, esse aumento de 15%, ele paga com vantagem o investimento em sementes para essa cobertura outonal, né? E ainda o produtor está protegendo o solo numa época que é extremamente complicada de chuvas erosivas em algumas regiões. Ótimo, Henrique.
Acho que você citou aí a questão da utilização de 3 safras, né? Nós temos aqui também há 3 anos, estamos indo para o 3º ano, fizemos 2 anos, do projeto 360, que é realmente essa visão, né? De você ter uma soja, ter um milho e você trabalhar aí numa 3ª safra, que pode ser uma cultura comercial, como o trigo, como você citou, ou também mix de cobertura ou outras plantas. E para falar de mix de cobertura, nada melhor do que o doutor Ademir, que tem uma vasta experiência sobre esse manejo. Então, Fernando Henrique, isso o Henrique colocou. Hoje nós temos, né? Hoje não, ao longo desses anos, né? Somado às experiências dos produtores, os trabalhos de pesquisa, e cada vez mais se consagrando. Então nós temos hoje, por exemplo, para colocar aqui, muitas regiões você chega a falar desse tema de encontrar uma janela, não tem janela. É soja, milho e safrinha, não tem janela. Então ali hoje nós temos possibilidades mais do que nunca comprovadas. Nós temos plantas, como o Henrique falou, crotalárias, né? Principalmente a Breviflora expectável, que são de porte mais baixo, e não vai dar problema de colheita do milho, que devem ser semeadas ou plantadas antes, né? E o milho plantado sobre elas. Porque as crotalárias não funcionam bem, você tem de 10 safras, as médias de 3 anos que você consegue jogar da lanço, né? Ou a tirada de avião, ou com lele, ou outra forma. Mas para jogar no meio do milho adequadamente, nós temos, de acordo com as condições climáticas, como ele falou, nós temos aveia branca, aveia preta, possibilidade. Centeio, tudo isso temos trabalhado e tem produtor fazendo. Aveia branca, preta, centeio, nabo, ervilhaca comum, ervilhaca peluda, estilosantes, crotalária ou croleuca, crotalária breviflora, crotalária expectabilis, trigo mourisco, capim coracana, temos então crambe, temos a ideia braquiária, temos 11, 12 alternativas, não vamos plantar as 12 juntas, claro, mas 3, 4 plantas temos feito aí no 6º, 8º par de folha, V6, V7, maravilhosos resultados, maravilhosos resultados. Temos mix e nas áreas de milho safrinha, quando fica muito tarde e que já tem dificuldade, é onde que se tem entrado aí também com alguns mix em área total. Possibilidade de jogar, inclusive, aí quando o gaúcho fala do lourar, a soja começa a lourar, começa a amarelar as folhas, possibilidade de milheto, né, possibilidade de aveia, possibilidade de braquiária. Então nós temos inúmeras plantas que podemos fazer essa diversificação, esse aumento de cobertura de solo, todos os benefícios, aumento de micorriza, aumento de enzimas no solo, aumento de micro-organismos. Então, melhorando esse sistema, reequilibrando, aumentando inimigos naturais e, consequentemente, uma melhoria de todo o sistema produtivo. Então, temos inúmeras espécies, inúmeras possibilidades, né? Em feijão, aqui no Goiás, nós temos área, tivemos agora as recentes, com manejo biológico e com plano de cobertura de 11 sacas de feijão por hectare a mais. Temos inúmeras experiências e trabalho de produtores, dados da pesquisa aí, que tem mostrado. Então, para mim, e eu gosto de frisar, eu lembro quando se falava muito a preocupação no sul de ficar com a monocultura da aveia. E também tem a preocupação de muitos colegas, e minha também, né, de não fazermos da braquiária, que é um material excelente, mas não é para todos os lugares. Uma crotalária é excelente, também não serve para todos os lugares. Para mim, não tem uma planta completa que sirva para todo lugar, todas as situações. Então, esse diagnóstico, como que se encaixa no intervalo, ou seja, o sistema de produção, quais são os desafios, o que nós esperamos dessas plantas, aliadas com ativos biológicos, com bioativação, tudo isso é fundamental para a gente, se tem aí a vocação de uma integração lavoura-pecuária, possibilidade de ajustes. Nós fizemos em Minas Gerais, por exemplo, lá no seu Issamocado, 1.800 hectares, em Madre de Deus, em Minas, e é uma área de 1.100 metros de altitude, ali perto de São João del Rei. Ele tem 450 hectares de trigo, ele tem soja, trigo, milho e feijão. Ali ele fez um mix, numa área de pivô, de aveia preta, aveia branca, centeio, nabo, trigo mourisco e ervilhaca. Os animais comeram 2 vezes, melhorou o solo, colheu 272 sacas de milho, 50 sacas de feijão, ou seja, a rotação adequada, com as espécies adequadas, bem manejadas, realmente é o caminho fantástico para melhorar essa sustentabilidade dos sistemas. Ótimo, Ademir. Falei demais, né, Fernando? Não, falou demais não. É uma aula. Na verdade, pra você ter ideia aqui, estamos com a diretoria da empresa aqui e o pessoal está assistindo essa aula aqui junto conosco e todos que estão acompanhando conosco aqui no belasafra.live. Você falou de consórcio, né, milho, o Theo Ademir também citou. Onde que seriam os lugares adequados para a gente trabalhar esse tipo de consórcio e como que o agricultor pode utilizar, né? Porque a gente sabe que a gente pensa sempre numa 3ª safra, mas em algumas regiões a gente tem questão de problemas de chuva, né, de como implementar isso.
Acho que citasse um pouco como que é esse trabalho de consórcio milho com braquiária. Nas regiões onde se tem o predomínio do milho segunda safra, como é o caso aqui da região de Londrina, por exemplo, né, oeste, norte do Paraná, Mato Grosso, né, são regiões, a maior parte delas, na verdade, elas não têm uma condição climática favorável para o uso da janela entre a colheita do milho e a semeadura da soja, sem utilizar o consórcio. Nós temos algumas exceções dentro daquilo que a gente falou. Algumas regiões têm chuva, né, mas a temperatura é baixa. Outras têm temperatura adequada, mas aí não tem chuva. Então, na verdade, o consórcio entra com uma alternativa realmente bastante interessante para a maioria dessas áreas onde tem o milho segunda safra, né? E aquilo que o Calegari falou, antes de eu prosseguir na resposta, né, que o Dr. Calegari falou, é correto também. A gente fala muito da braquiária, seja ela em cultivo solteiro ou com outras espécies, ou consorciada com o milho, mas nós temos que tomar muito cuidado, né, porque com o tempo nós podemos ter aí uma monocultura, né, de soja, milho mais braquiária. Então, ela é um primeiro passo para aperfeiçoar o sistema. Nós sempre temos que buscar mais diversidade, né, mas é aquele primeiro passo, né? Se jogar, como diz, se jogar o sapo na água quente, ele pula fora. Agora, se for esquentando a água devagarinho, ele fica. Então, tem que ser uma mudança gradual, tá? Então, é uma excelente opção, de fato, né? A dica que eu deixo para o produtor, já que nós estamos aqui na dica do especialista, né? Porque, para falar do consórcio, precisaria de uma palestra aqui, né? Não vou me delongar muito. Mas, para quem quer começar, comece numa área pequena, aprenda a mexer com o sistema, mas não desista logo de cara, porque o sistema é bom, a pesquisa, a experiência de quem usa mostra que é bom, traz, sim, aumento de produtividade e de rentabilidade, com redução no custo, principalmente no uso de herbicidas. Ótimo. Doutor Ademir, falado não só do manejo de braquiária, mas de plantas, a questão biológica está muito linkada, né? Então, você que também tem um trabalho grande a respeito da bioativação desse solo, né? Então, hoje existe esse trabalho e acredito que as plantas contribuem muito para isso, né? Sem dúvida, como foi dito no início, são ferramentas, né? Então, as plantas de cobertura são ferramentas extraordinárias, básicas, importantíssimas, e tem que fazer parte, em algum momento, do sistema, ou que seja 20%, 25%, cada 3, 4 anos está passando de preferência em todas as áreas, o uso de ativos biológicos, né? E eu gostaria de enfatizar aqui a questão do ativo biológico, porque é muito comum hoje, eu não tenho nada contra o on-farm, é muito bom, muito bacana, mas não quer dizer que nós estamos resolvendo todos os problemas. Você chega num lugar aqui, visita o produtor e fala, não, eu estou usando aqui 20 litros, 30 litros de um biológico para a situação, e não está resolvendo. Esse produtor que nós visitamos em Paracatu, ele está 3 anos usando alguns biológicos e o fusário explodiu. Os 3 nematóides, incóide, avana e platinenco explodiu, ou seja, aqueles biológicos, aquelas bactérias, aqueles bacilos que estavam sendo usados, não estão sendo eficientes. Então nós temos que buscar, e hoje tem material que foi selecionado, espécies, cepas, estirpes, raças diferentes, que são específicas para um nematicida biológico, outra para manejo e diminuição aí de ocorrência de doenças radiculares. E junto à bioativação, que aumenta fungos micorrízicos, que ajuda a reequilibrar toda essa população. E que é também outra ferramenta que é crescente em todo o Brasil e aí mais de 50 países do mundo, e que tem resultados extraordinários. Então, como nós vamos encaixar isso? Esse é o grande desafio. Por isso, algumas coisas depois da idade, né, Fernando? Que a gente vai chegando a algumas frases. Eu tenho uma frase que eu estou usando bastante agora, mas não é por causa de mim, não. Que a experiência é soberana. A experiência é soberana. Você chega em produtores, ele está errando um aspecto, mas ele tem a história dele. Essa é uma. A outra, não tem pacote pronto, não tem receita pronta. Por exemplo, no sul do Paraná, centro-sul, onde se planta o trigo mais tarde, nós temos uma janela de 60, 70 dias. Aí nós podemos entrar com milheto, onde não está muito frio, com nabo forrageiro ou crambe, com resultado de trigo morístico fantásticos. Se ela no Rio do Sul, com ervilha forrageira, 60, 70 dias. Temos região de Guarapuava, com 60 dias, nós podemos fazer um mix aí para entrar com cevada. Então, nós temos possibilidade, inclusive, depois de uma soja, entrar com um mix de ciclo curto e depois entrar com o cultivo de inverno, uma cevada, uma aveia, né, ou uma outra cultura triticale, e depois seguir essa rotação. Então, não tem nada pronto, é assim a receita para aquela região, não. E dentro da própria propriedade, os talhões, as suas individualidades, as suas idiosincrasias têm que ser consideradas.
E vocês, tantos produtores têm, né? Não vou citar porque são tantos, né? Alguns que estão, inclusive, agora concorrendo ao SESB de uma forma maravilhosa, que estão fazendo um trabalho magnífico, ativando e aumentando os micro-organismos e material de qualidade e assim por diante. E a gente falou aqui, você citou também das culturas, né? Questão do milho verão, questão do próprio sorgo. A gente tem muitas pessoas nos acompanhando aqui, agricultores aí da região dos Campos Gerais, da região de Santa Catarina. Hoje, a questão do milho verão também nesse trabalho do sistema produtivo, ele contribui muito, não só uma cultura economicamente realmente viável, mas também contribui pensando no sistema, né? Sim, Fernando, é um ponto crucial, né? Até, né, lembra, né, quando a gente conversou sobre o bate-papo aqui, né, a gente até chegou a comentar, né, que é um assunto às vezes delicado de conversar sobre o milho verão, né? Mas não vai tirar a soja do sistema, dependendo do lugar. Mas para responder essa pergunta, a gente tem que levar em consideração que uma lavoura bem feita, de alta produtividade de milho no verão, é pelo menos 12, 13 toneladas de biomassa seca da parte aérea, mais 10 toneladas de raiz, isso a gente tem monitorado. Então, você está colocando ali no sistema de massa seca, aí, próximo aí a 22, né, até um pouco mais toneladas de massa seca. O impacto que isso tem na estruturação do solo, pela questão da raiz, na ativação biológica, né, no aumento de matéria orgânica é muito grande. Sem contar na quebra, né, do ciclo de pragas e doenças, né, principalmente aí na região mais fria, nós temos problemas, esse ano está claro isso, o clima está favorável, né, para o mofo branco, né. Então, claro que ele possui estruturas de resistência, mas o milho minimiza. Então, aqui em Londrina, né, vamos pegar uma região onde o milho verão, pelas temperaturas noturnas, né, não tem um potencial produtivo tão alto, né? Acho que esse estudo é corroborado pelos estudos do IDR e de outras universidades. Aqui em Londrina, né, nós temos um ensaio desde 1988, onde entra 1/4 da área com milho verão, ou seja, 25% da área com milho verão, e o aumento médio de produtividade da soja em comparação a onde é soja todo ano é 17%. Nesses 32 anos. Esses 17% eles persistem nos 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano após o milho. Quer dizer, tem um efeito residual após esse milho verão. A rentabilidade do milho, na média, aqui para Londrina, é menor do que a da soja, mas não deu prejuízo. Só que aí entra o olhar 360 graus, né, Fernando? Esses 17% de aumento de produtividade na soja, eles têm que entrar na conta. E quando você coloca esse aumento de produtividade na soja e considera que é 25% da área que você está fazendo com o milho, nós temos, em média, usando dados de preço deflacionados, né, porque está uma loucura os preços, e usar o preço do dia não tem cálculo que aguente, né? Mas usando preços deflacionados, nós temos aí um ganho anual de R$ 400 por hectare ano a mais de lucro no sistema aqui em Londrina com milho verão. Agora, pense vocês em Guarapuava, Pato Branco, outras regiões mais altas, né? Então, traz rentabilidade, sim, e maior estabilidade de produção também, principalmente em função de redução de doenças e do impacto de estresse hídrico. Então, como você trouxe o resultado aí dentro de um plano de até 3 anos, então não há necessidade de eu fazer em toda a minha área, eu posso estar rotacionando isso, né, dentro do sistema, 20%, 30% da área, não só a questão do milho verão, como a gente citou, mas também do mix de coberturas, né, dos consórcios. Então, eu acho que isso aí facilita, né? Então, deixando claro para o produtor, realmente ele não precisa fazer em toda a área, mas ele fazia esse tipo de diversificação, né, Henrique? Eu queria fazer uma complementação em cima do que você falou, porque, né, o Calegari tem muito mais experiência ainda que eu, deve ter isso mais claro ainda, mas no dia a dia com o produtor, quando fala em rotação, seja no inverno e no verão, muitas vezes implica de que ele não vai colocar cultura econômica, e não é isso de maneira nenhuma. É deixar aí 20%, 25% da área, seja no verão ou no inverno, né, para uma área de recuperação, uma área de investimento, né, onde ele vai colocar uma cultura que pode ter valor agregado ou não, com pastejo ou colheita de grãos, mas cujo objetivo principal vai ser recuperar o solo, né,
Vai ser recuperar o solo. Ah, mas não vou ter lucro com essa cultura. Claro que vai ter. O lucro dessa cultura vai vir nas culturas principais, no aumento da produtividade dessas culturas. Daí a importância também de o produtor ter um monitoramento dos talhões dele, conhecer quanto ele produz, para que ele possa perceber, né, e se motivar a utilizar esses sistemas. Ótimo. E a gente trouxe muito essas discussões aqui no Bela Safra, né? No Bela Safra a gente trouxe vários temas. Então, nós fizemos lá no primeiro dia falando sobre a questão dos manejos de plantas resistentes. No segundo dia, trouxemos a questão da construção do perfil do solo, né? Você olhar o perfil como um todo. E ontem a gente trouxe também a respeito da manejo de doenças, né, resistentes, já, vamos dizer assim, contribuindo para isso. E deixamos estrategicamente esse bate-papo sobre esse projeto 360, que é um tema que nós trazemos, e esse olhar 360 no sistema produtivo, porque ele complementa todos os outros manejos, né? Então, eu acho que, realmente, doutor Ademir, acho que você poderia contribuir conosco essa visão, né, do que o sistema produtivo, você olhando as culturas, olhando o sistema que você trabalha, bioativação do solo, físico, química do solo, com certeza você tem impacto muito grande em todos os manejos, né? Sem dúvida, Fernando. E testemunha disso, trabalho de pesquisa, a Embrapa e várias, né, e outras entidades estaduais, universidades. O nosso mestre Márcio Caldeira, que fez os trabalhos junto à Bela, passou em várias regiões com os colegas no campo, e no Mato Grosso do Sul, no Goiás, aqui no Goiás, que eu estou aqui agora, foi gritante nessa safra passada, a quantidade de milho, inclusive que tombava, o pessoal achando que era vento, e o que era? Macrofomina, fusário, comendo. Então, milho e soja, milho, safrinha sozinho, e não vai ser produto que nós vamos resolver isso aí, ou seja, toda uma estruturação de solo com vida, com organismos antagônicos, com reequilíbrio dessas populações, né? E isso a gente aprendeu com a doutora Maria Fink, da Universidade de Kessel, de que os organismos, se é que a gente pode chamar maléficos, são minoria, são 3 a 6%. E os bons são 92, 96%. Nas indas e vindas dela aqui, né, citando Embrapa e com a gente, no nosso projeto que tivemos em parceria, ela mostrou o seguinte, que os bons, que a gente pode chamar, eles são mais frágeis, eles morrem primeiro, pela quantidade de cidas que usamos, pela falta de biodiversidade, diversificação, e também e os bons morrem, os organismos, os inimigos naturais também. Enquanto que esses são mais resistentes, aí os fitonematóides que atacam as plantas, que é 1% na totalidade dos nematóides, e também outras doenças, isso é muito sério. Então nós podemos o quê? Quando nós reequilibramos essas populações, que estão baixas, que são mais frágeis, os entre aspas, bons organismos, eles crescem, eles aumentam, né? E, consequentemente, reequilibra esse sistema, tornando mais produtivo. Então, passa por tudo isso. Fazemos uma agricultura de processos, onde nós, em alguns momentos, vamos usar alguns produtos, mas não uma agricultura de produto. E deixar a mãe natureza, exudado radicular, plantas de fator de reprodução baixo de nematóides, hospedeiras e micorrizas, que nos ajudem e aumente o nosso potencial produtivo. E esse é o desafio de que a colcha de retalho dos nossos solos, né? Entendermos as ansiedades, aonde o produtor quer chegar é importante. Tem muita gente que nós temos falado, você está usando hormônio na soja, você está utilizando micronutrientes, não, eu estou colhendo 60, é esse o teu objetivo, não, eu quero chegar a 100 sacas. Então nós temos que ir no detalhe, na mira fina, e é esse grande número de componentes é que vai dar essa clareza de saber para cada situação qual que é o próximo passo melhor. Ótimo. O papo está muito bom, vamos dizer assim, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Vamos dizer assim, acho que com duas personalidades aí, a gente vai vendo, estamos aí mais de 40 minutos no ar, e eu gostaria de pedir, realmente, acho que as mensagens finais, doutor Henrique, acho que a mensagem direta para o nosso agricultor, aquele agricultor que está nos assistindo, ele realmente quer fazer algo diferente, quer atingir 100 sacos por hectare, quer passar aí dos 200, 250 sacos por alqueire, mas fazer isso com sustentabilidade, né, e rentabilidade. Então, Sim. deixa eu falar para você. Então, a mensagem final, né, para o nosso amigo produtor que está nos assistindo, né, é, em primeiro lugar, de agradecimento por manter esse país vivo numa crise como a gente está enfrentando, né, pela coragem de persistir no negócio, né, e dizer que o aumento de produtividade, com o aumento de lucratividade, sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso país depende de um recurso natural que está na mão de vocês, que é o solo, que é o maior patrimônio. Não é a colhedora, não é o trator, não é a caminhonete, que muitos têm, né? É
o solo. Então, em qualquer tecnologia que melhore a fertilidade do solo, não só a química, que nós estamos muito condicionados na fertilidade química, mas também a física e biológica, ela é um investimento, ela não é um custo. E isso, muitas vezes, leva um determinado tempo para atingir a maturidade, mas o retorno é garantido. Tá bom? Então, uma ótima safra a todos, e nós da Embrapa, né, estamos à disposição, né, de todos vocês, produtores, que são o nosso grande público. Obrigado, Henrique. Realmente, para nós é uma emoção estar esse bate-papo aqui com vocês. Realmente, gostaríamos do Ademir presencialmente aqui, mas está nas viagens e é uma pessoa aí já de casa. Então, realmente está sempre nos nossos eventos. Então, eu pediria, doutora Calegari, uma mensagem aos nossos produtores, aos nossos agricultores que estão nos assistindo, né? O que eu tenho que fazer realmente para buscar isso, né, nesse ano 2021, e com certeza o que eu quero fazer, que tem que começar agora, né? Que eu quero, vamos dizer, daqui 5, 10 anos, estar num alto teto de produtividade, eu posso e tem possibilidade de já começar, né? Os desafios, como o Henrique falou, um momento difícil que passamos na vida do país e tantos outros desafios. E o agricultor, ele tem um papel nobre, né? O técnico, o agrônomo, enfim, todas as pessoas que estão ligadas no agro, de produzir alimentos e tentar buscar a sustentabilidade maior. Então, eu quero dizer aos senhores produtores que nós temos, e isso está dentro de cada um, de saber ou procurar as informações, porque se fala muito por aí. Hoje, nós temos internet, tantas fontes de informações, que nem sempre todas elas nos ajudam. Então, para que pegue realmente o melhor caminho, e acredite que é possível, sim. São detalhes que fazem a grande diferença. Não são, como disse o Henrique, grandes investimentos, máquinas que vão fazer a diferença. É entender que se nós simularmos uma condição de mata, uma condição real, onde tem vida, onde tem equilíbrio, onde tem minhoca, onde tem indicadores que nos mostram, nós podemos alcançar. Então, saber onde é que está, onde eu estou, e saber muito bem o que está segurando a minha produtividade. É cultivar? É a questão climática? É a questão de... Eu tenho que quantificar isso para saber o que está faltando para me dar o passo seguinte. E eu quero aproveitar esse momento também e dar o nosso abraço fraterno a Marie, toda a família Bartz, a todos os seguidores de Bartz, que todos nós somos, nosso guia, que está em outra dimensão, e que Deus acalme os corações de todos os familiares, dos amigos, e esse legado que ele nos deixou para nós, e manifestações de várias partes do mundo, a gente tem recebido e chegando, e estamos juntos aí com os produtores, os amigos, e tantos aí da Bela Safra, que está preocupado com a melhoria dele, a melhoria da vida dele, a melhoria do sistema produtivo, e não empurrar produto como muitos, mas muito mais uma preocupação ambiental, respeitando a mãe natureza, o que o nosso grande guru Bartz o fez durante toda a vida, exemplar para todos nós. Satisfação, um grande abraço a todos. Obrigado, Ademir. Antes da gente encerrar, gostaria de convidar também uma pessoa que fala com coração, fala com amor, e realmente estava assistindo essa apresentação aqui, o nosso fundador da Bela Agrícola, João. Alô, Joãozinho. Eu que esqueci de ligar aqui. Boa tarde para vocês. Olha, eu queria compartilhar aqui um negócio com vocês. Assim, os 3 dias foram sensacionais, sabe, de palestras e tudo. E hoje, né, também espetacular. 2 sumidades que vieram contribuir muito, muito com o Bela Safra, né, esse momento, e é toda a preocupação que a Bela Agrícola vem trilhando com o produtor, realmente, né? Acho que tem várias coisas para a gente fazer, a intensificação desse trabalho, né? E assim, muito obrigado, o doutor Henrique De Biasi, da Embrapa, ter vindo aqui conosco. Aliás, a Embrapa está de parabéns. Eu tenho que só que agradecer a Embrapa, porque participou aqui intensamente do Bela Safra 2021. E o doutor Calegari, né, muito obrigado. Aqui tem 2 sumidades, 2 pessoas com fome e apetite, né? Que você vê o Ademir um pouquinho mais experiente, igual eu aí. E assim, eu não canso de falar, Ademir, tipo assim, ó, eu falo para todo mundo. A primeira vez que eu conheci você, faz tempo já, mas eu conhecia mais de vista, batemos um papo mesmo.
foi sobre bioativação de solo, né? Puta, eu comecei a conversar, achei que, né, ele me deu uma aula, cara, ele me abriu a cabeça para outro sentido que realmente é um negócio que, às vezes, o primeiro impacto, a pessoa fica, será, né? E na época ainda nós estávamos discutindo sobre o produto Penergetic, né, que a gente usa comercialmente aí, né, que é um baita produto, né? E assim, né, Ademir, tudo vem evoluindo e tal. E hoje em dia nós temos, como é que é o nome daquela análise? A bioanálise, né? Bioanálise. Hoje em dia tem a bioanálise. Então, e hoje dá para comprovar, né? Você usa um produto desse de bioativação e faz a bioanálise. Tá? Faz a bioanálise antes, depois, e continua fazendo, acompanhando. Você vai ver a diferença que dá isso, na realidade, na prática. Então, eu tinha que falar um pouco comercial aqui, fazer o meu comercial, mas, gente, olha, foi muito rico mesmo, sabe? Muito obrigado mesmo. A Bela Agrícola, o nome da Bela Agrícola aqui, eu só tenho que agradecer. Cara, eu fiquei aqui, foi 40 e poucos minutos, mas eu não vi a hora passar, porque eu fiquei intensamente assistindo vocês aqui. Muito obrigado, eu tenho certeza que todos os produtores que estão assistindo também gostaram muito. Obrigado, João. Ó, o Ademir mandando um abraço. Obrigado, Ademir. Realmente para nós é uma satisfação. Muito obrigado aí pela essa disponibilidade de estar aqui conosco, Henrique. E aqui, como a gente citou, né, a nossa homenagem, que com 83 anos, hoje de manhã, nós perdemos um dos pioneiros, o pioneiro que realmente colocou e mudou a agricultura no Brasil, que realmente mudou o sistema plantio direto. Então, nascido lá em Santa Catarina, viveu a infância na Alemanha e estava morando aqui, viveu toda a vida aqui em Rolândia, né, muito próximo de nós. Então, vamos passar uma homenagem, convido a vocês a estar junto conosco, fechando hoje a dica do especialista. Eu acho que trazer um do grande especialista, que realmente nos ensinou muito. Então, a homenagem da Bela Agrícola para Herbert Parks. Eu quero aqui... não. O plantio direto representa dos pilares sólidas, junto com a pesquisa avançada, a situação da agricultura brasileira se tornou realmente sustentável. O agricultor inteligente consegue aproveitar o pleno potencial do sistema de plantio direto, incluindo uma rica rotação de cultura. E agricultor, por natureza, tem de ser curioso. E é curioso. E essa curiosidade é hoje a essência do agricultor bem-sucedido. Olha, em nome da Bela Agrícola, eu quero deixar meus sentimentos à família Bartz, né? E essa entrevista, gente, pena que o Dr. Ademir Calegari caiu. Voltou? Tá aí, Calegari? Tá ouvindo aí, Calegari? Doutor? Tá aí, tá. E essa entrevista, na verdade, foi feita o ano passado, né? Nós apresentamos aqui no Bela Mais, foi durante o Bela Mais, na verdade, e quem fez essa entrevista foi o Dr. Calegari, que está ali, né, junto com a gente aqui. Muito legal, né? Aquele dia, eu lembro que você voltou de lá bem animado, falando, puxa vida, né? É sempre muito bom conversar com o Bartz, né? Está lembrado, Ademir? Acho que travou de novo, é uma pena. É isso aí, realmente a gente gostaria de agradecer. Então, a homenagem aí da Bela Agrícola, a gente se emociona, que realmente é uma personalidade, mas o agro não pode parar. E acho que ele ensinou isso para nós, né? O agro nunca para. Então, vamos dar continuidade e realmente levar o legado dele daqui para frente. Obrigado.